Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu vou dar algumas explicações sobre divisão envolvendo monômios. Inicialmente, nós precisamos relembrar algumas, ou na verdade uma regra da potenciação quando nós temos bases iguais. Então, observem o seguinte, vejam que nessa divisão aqui de bases iguais, a base nesse caso é o 9, e nesse caso aqui o 5 é o expoente, da mesma forma o 9 aqui é a base e o 2 é o expoente. Quando nós temos divisão de potências, nós vamos conservar a base, que nesse caso aqui é o 9, e nós vamos diminuir os expoentes, ou seja, eu farei 5 menos 2. Portanto, o resultado será 9, que é a base, e o 3, que é o resultado dessa subtração dos expoentes. Ou seja, bases iguais, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Portanto, eu cheguei a 9 elevado a 3, ou 9 ao cubo. Vamos ver esse segundo exemplo aqui. Nesse caso, nós temos uma divisão de 7 elevado a 10 e 7 elevado a 3, ou seja, a base é 7. Então, nós vamos manter a base e vamos diminuir os expoentes. Isso significa que nós faremos 10 menos 3. Portanto, o resultado dessa minha divisão será 7 elevado a 7. E um terceiro exemplo aqui para a gente relembrar e fixar um pouco melhor, eu tenho 12 elevado a 8 e 12 elevado a 4. Nesse caso, a base é 12, então eu vou manter a base e vou diminuir os expoentes, ou seja, eu farei 8 menos 4. Portanto, o resultado será 12, que é a minha base, e 4 é o resultado de 8 menos 4, ou seja, a subtração dos expoentes. Portanto, 12 elevado a 4. E aí é claro que nesses casos aqui, nós poderíamos resolver essa potenciação, ou seja, 12 elevado a 4, quanto é que dá? 7 elevado a 7, 9 ao cubo. Mas a gente vai deixar apenas indicada, ok? Então, nós vamos começar agora com a divisão envolvendo monômios. Para que nós façamos essa divisão envolvendo monômios, nós vamos utilizar as mesmas regras da potenciação para efetuar essa divisão. E aí nós vamos seguir 3 passos. Nós vamos inicialmente dividir os coeficientes, manter a base e diminuir os expoentes, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, com as regras da potenciação. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho menos 18m elevado a 7 dividido por 3m ao cubo. Então eu farei a divisão dos coeficientes, ou seja, menos 18 dividido para 3, que deu menos 6. Então observem novamente aqui que eu fiz menos 18 dividido para 3, que daí dá menos 6. Agora eu vou identificar qual é a base, ou seja, nesse caso a base é m. Eu vou manter a base, que está aqui m, e vou diminuir os expoentes, ou seja, observem aqui, ó, antes era 7 e 3. Então, agora permanece 7 e 3, só que eu vou fazer a subtração. Então, menos 6m elevado a 7 menos 3, eu vou repetir o menos 6, m, e aí eu faço 7 menos 3 elevado a 4. Portanto, então só para a gente fixar aqui, nós sempre vamos dividir os coeficientes, vamos manter a base e vamos diminuir os expoentes. Vamos para outro exemplo então. Eu tenho esse monômio aqui, 8x ao cubo y elevado a 7, dividido por 2x² y elevado a 4. Eu vou inicialmente identificar os coeficientes e efetuar a divisão entre eles. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. Agora eu vou identificar as bases. Observem que aqui eu tenho duas bases iguais. Ó. Eu tenho x e tenho y e y. Portanto, eu vou repetir tanto x quanto y e fazer a subtração dos expoentes com as bases correspondentes. Então, vejam, eu vou começar com x. Aqui tem x, aqui tem x. Aqui x é ao cubo e aqui x é ao quadrado. Ou seja, eu faço 3 menos 2. E depois eu tenho y. Y eu farei 7 menos 4, porque o y aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 4. Portanto, agora eu vou repetir o 4, que é o coeficiente, essa parte que está aqui na frente. Vou fazer 3 menos 2, ou seja, eu vou diminuir os expoentes.
E vou colocar aqui, então, 3 menos 2, x elevado a 1. Agora eu vou fazer com o y. Eu vou fazer 7 menos 4, ou seja, o y vai permanecer e 7 menos 4 deu 3. Portanto, essa divisão ficou 4x elevado a 1, y elevado a 3, ou y ao cubo. Vamos para um próximo exemplo. Eu vou identificar os coeficientes 2,5 e 5 e farei a divisão. 2,5 dividido para 5 vai dar 0,5. Agora eu identifico as bases, que nesse caso é a base m, né? Então são bases iguais. Eu vou manter a base e vou diminuir os expoentes. Vejam que eu farei 9 menos 2, porque aqui era 9 e aqui era 2. Portanto, eu repito 0,5 e faço 9 menos 2, 7. Portanto, m elevado a 7. E aí o último exemplo que eu quero passar aqui é a divisão de monômios envolvendo fração. Então, eu tenho 4 quintos de y elevado a 8 e 3 sétimos de y elevado a 6. Inicialmente, eu preciso fazer a divisão da fração 4 quintos por 3 sétimos. E nós sabemos que para efetuar essa divisão entre duas frações, eu tenho que fazer uma multiplicação cruzada. Então, eu vou dar uma revisadinha rapidamente aqui, ó. Eu tenho essa divisão das duas frações, então eu farei uma multiplicação cruzada, ou seja, eu farei 4 vezes 7, que vai dar 28, e agora eu vou fazer 3 vezes 5, que vai dar 15. Portanto, esse 28 ele será o numerador, que vai ser a parte de cima, e o 15 será o denominador, que é a parte de baixo. E aí eu vou colocar então aqui esse resultado 28 dividido para 15. E agora nós faremos então com a base, ou seja, a base é y, eu vou manter o y e vou diminuir os expoentes. 8 menos 6, porque aqui é 8 e aqui é 6. Portanto, eu vou repetir 28 quinzeavos, faço 8 menos 6, que dá 2, então y elevado a 2 ou y elevado ao quadrado. Tá certo, pessoal? Então é isso, se inscrevam no canal e até uma próxima aula.